Quando puder gravar, avisa. Bem, então assim, nós estávamos ali comentando até essa questão do campeonato, aqui no município, os campeonatos também têm essa rivalidade, né? Mas e o Brasil, assim, a gente falou do Grenal, falou ali um pouquinho do Sudeste, mas como é que é essa questão do Brasil lá fora? Teve uma vez que um torcedor do Botafogo, em 2016, ele foi morto, que deram um tiro de dentro do carro, por causa que teve uma briga do Flamengo e do Botafogo. Tá, e chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto, tá. E vocês colocaram aqui também exemplos de confusões reais também, né? Na pesquisa aí, né? Por exemplo, essa questão do Grenal 2016, né? Que teve ali uma briga generalizada, né? Colocaram a questão do Atlético e Vasco em 2013, né? Também que houve o caso. Palmeiras envolvendo em 22, né? Isso tem a ver com as torcidas organizadas ou é simplesmente o torcedor que está perdido lá no meio e arruma confusão? Tanto faz. Tanto faz. Pode, dependendo, né, dos caras que estão muito bravos com os outros, pode vir toda uma torcida, pode ser só um cara, mas na maioria das vezes é que lá nos estádios tem uma repartição assim, né, das torcidas, que nem teve uma vez, acho que Grêmio e Santos, que os um torcedor do Santos começou a provocar um gremista, e aí depois os caras do Santos tudo se botaram nele e quebraram a grade. Puxa vida, que ponto, né? Pois é, e fora do Brasil tem algum caso também de violência no esporte, no futebol, assim? Às vezes nem o jogador não se escapa, né? Que nem teve lá o jogador da Colômbia, em 1994. Se não me engano, era a classificação para a Copa, né? A Colômbia precisava muito do resultado. Aí foi lá, se não me engano, foi um zagueiro, sem querer fez um gol contra, né? Aí a torcida toda vaiou ele e depois numa casa noturna, os caras chegaram lá e mataram ele. E não souberam ainda, até hoje, quem é que foi os mandantes de coisa, mas só chegaram e mataram lá, de tanta raiva do cara. Pois é. E isso tem essa questão de violência aí entre as torcidas, no futebol, né? Enfim, essa rivalidade aí doentia, né? Tem a relação isso também com casos, por exemplo, de racismo? Estaria dentro dessa questão também dessa violência ou não? Ou isso passa longe dentro da violência que acontece entre as torcidas? Está sempre junto, né? Tanto racismo, por causa que vários jogadores, sim, quando sempre são mais vaiados quando tem jogadores negros, assim, que na maioria das vezes é quando os caras estão jogando bem, né? Sim. Tem exemplo do Vinícius Júnior, coisa. Quando o cara tá lá jogando bem, vai lá, que minha torcida, se não me engano, foi do Sevilha, não foi? Foi. Que vaiou ele lá e chamando ele de macaco, coisa, né? Também tem tem um exemplo deles pegaram um boneco e botaram a cabeça dele. E começaram acho que, dar facadas e tal. Isso aqui foi no Atlético de Madrid, né? Teve um boneco que foi enforcado com a camisa dele, né? Tá. Também tem mais outras ofensas do Valência também, aconteceu isso, se né? Se não me engano, o Valência ainda no estádio, todo lado onde é que tinha da torcida do Valência, se não me engano, foi suspenso. Mas foi do jogo depois disso, por causa que a FIFA fez lá no caso dos caras que comandam a La Liga, né? Fizeram isso aí meio que de pena pra não acontecer, durante um jogo lá, mas a ideia era coibir a violência, né? Casos, por exemplo, o Gabriel Jesus, vocês também, né, colocando na pesquisa, o do Everson, o Gabriel Jesus foi na questão do Uruguai, né? Em relação ao jogo do Uruguai, o Everson, a Libertadores, 23, né? E tem o Gabigol, né? Que em 22 teve a questão do Fla-Flu, ali teve a situação de racismo, né? Que também está ligado da torcida, da violência em campo, né? Pois é, aí da Liga da FIFA cobrou ações, né? A FIFA tem, acho que, tentado coibir isso aí, né? Não adianta muita coisa, os caras que nem lá, teve uma vez lá os caras entrando no estádio, gritando ofensa assim pro Vinícius Júnior, assim, como se fosse um canto, sabe? Que canto lá no estádio, coisa assim. Os caras lá, assim, no meio da rua. Sim. Vaiando assim. Pois é. E aí a gente, claro, toda hora tá vendo essas situações, mas por que será o que está por trás disso, né? Porque para ter essa que se transpõe uma rivalidade sadia, né? Já é pro lado da violência, né? Que está dentro e fora de campo, de certa forma, né? Mas até entre amigos, às vezes no fim de semana, estão assistindo a um jogo ali, e já às vezes se ofendem, leva pro lado negativo da coisa, né? Não aceita a competição, né? Enfim. Mas o que será que está por trás disso aí? Porque tem que ter algum porquê, né?
O que será que leva o pessoal a agir desse jeito? Por causa quando vê o jogador é bom, ele tá em outro time, aí joga contra o próprio time do torcedor e o time vai lá e perde. Aí eles começam a não gostar do jogador e começam a botar... Isso, será que perpassa por uma questão de educação? Sim, Educação. eu acho que sim. Educação, os caras... É que na verdade também os caras nem dão muita bola pra educação. Ah, se tivesse os caras assim bem educados, não vão falar isso, né? Mas às vezes ali, isso é o problema das emoções. O cara tá muito à flor da pele, os caras falam umas bobagens. Mas nada como sim falar de racismo, tá louco? Então quer dizer que na verdade está faltando um controle emocional, de certa forma, por parte de quem está na torcida ou simplesmente que torce, que esse controle de saber, por exemplo, quando tem a derrota, né? Porque muitas vezes tem um time que está liderando lá, está com super bem no jogo, mas o que está em desvantagem, né? Está em desvantagem. E aí a torcida muitas vezes não entende isso, né? Não quer saber. Não tem esse controle, esse discernimento emocional. Teve um exemplo, numa final aqui, não faz muito tempo, entre Portugal e a Espanha, que o Cucurella, ele tocava na bola e a torcida começava a vaiar ele. Pois porque acho que ele foi mal em algum jogo. Sim, aí é que tá, né? Pois é. E aí no dia a dia também, né? Que as pessoas faltam aquela sensibilidade, né? Às vezes entre parentes, entre amigos estão arrumando conflito, porque falta cultura emocional. Ganhar e perder faz parte ou não? Faz. Dessa questão. E será que as torcidas lidam bem com isso? Porque essa rivalidade... Tem umas torcidas que entende. Sim. Aí tem outras que ela age sem pensar. Mas na maioria das vezes não tem como controlar. Às vezes um jogador que foi mal, diz, pá, o cara só errou na partida, o técnico não tirou. Na maioria das vezes os caras ficam bravos, não tem como controlar. Eles, que nem às vezes quando sai um gol contra, os caras vai o jogador por essa partida. Sim. Às vezes não é só ter meio que a mentalidade de ganhar e perder. Claro, se o cara quer ganhar, né? Mas perder às vezes quando tem uma partida muito ruim de um cara, os caras não estão nem aí, nós perdemos. Não tem essa de perder. O cara não jogou nada. Sim. Pois é, então o nosso tempo já está quase ao final aqui do nosso rápido bate-papo, né? Se não pôde conversar um café, né? O que a gente pode pensar assim, em termos de sociedade, fazer para que a gente possa ter por exemplo, citando em especial o futebol, né? Que a gente possa ter essa questão de torcer de maneira saudável e não ter essa violência bárbara que a gente sabe que muito acontece. Tentar ter mais respeito, né? Claro. Pensar na hora o que vai falar também, não agir. Campanhas ajudariam? Ajudaria. Campanhas no país sobre isso? Como é que poderia ser uma campanha? Quem poderia promover isso? Porque seria talvez uma questão de consciência? Eu acho mesmo quem poderia criar é tipo a La Liga, aí também tem a FIFA, poderia fazer uma campanha para tentar amenizar. Tentar, né? Porque a maioria das vezes esses jogadores essas torcidas que vai assim e cantam assim, negócio assim racista, na maioria das vezes o cara não muda mais, né? Não tem que Sim, Só depois se for preso, assim, Sim, e vocês acham assim que, por exemplo, essa questão da educação no esporte, porque isso aí é uma questão de educação dentro do esporte, né? Embora que... seria importante isso estar dentro do currículo da escola? Essa questão de educação? Porque a gente estuda tanta coisa na escola, né? Muitos assuntos durante, né? Mas será que isso seria algo, assim, digamos, em destaque, até essa discussão? Sim, ter na escola, por causa que é que nem diz aquele ditado, se não me engano, o cara ter respeito com as pessoas para não ser desrespeitado, né? Sim. Pais educando filhos, como é que seria essa questão? Se o pai é deseducado, o filho vai... a criança normalmente vai ver a referência. Se o pai torce com violência, ou usa brutalidade, ou xinga, ou bate boca, ofende, qual é a referência que a criança tem? Ele vai seguir fazendo a tendência né? A mesma coisa que o pai. Então a gente pode pensar que daqui a pouco é preciso, sim, se discutir o assunto mais, talvez até a importância que está aí no nosso pod hoje, né? O tema de vocês, no pod aqui, Conversa com Café, é justamente isso, né? Não é, na verdade, ficar relatando os casos que tantos acontecem, né, ou aconteceram, de violência no esporte, mas a observação de que é preciso que nós pensemos sobre isso,
e que a sociedade seja mais educada, que o esporte é algo saudável, que a competição é bacana, ela é importante, a rivalidade, né? Mas no sentido positivo, no sentido da competição, mas não aquilo que transcende para a questão da violência ou da pancadaria, ou das ofensas, né? Então, realmente, talvez, antes que vocês estão dizendo aí, campanhas sejam importantes, vocês colocaram aqui campanhas, né? Como ajudar a resolver essa questão, né? A mídia tem um alcance gigante, né? Então, a campanha pode ser, sim, porque, sabe, toda vez que vai ter um jogo, vai ter uma partida, ter lá uma mensagem, né? Ter um depoimento de alguém, de algum jogador, alguém, um torcedor, né? Sensibilizando para o quê? Para o torcer com respeito, né? Essa questão. Currículo nas escolas, né? Importante. E, claro, a educação também nas famílias, né? Os pais vão ser também, né? Importante isso, de educar as crianças desde cedo a torcer com respeito. E a gente trazer, então, o sentido do esporte, que é esse lado positivo, e não o que normalmente aparece na mídia é isso, né? Não é o esporte salvando alguém, tirando alguém do problema, tirando lá do vício, mas normalmente o que é as manchetes é o trágico, né? E aí, justamente porque ainda tem uma cultura dessa rivalidade meio brutal, né? Então, será que temos esperança ou não para a gente fechar aí nossa conversa? Tem, né? Uma palavra, então, uma frase que poderia dizer, Lucas, para a gente fechar o pod em relação a isso. Que tu deixa para o torcedor, para as pessoas que amam o futebol. A gente no esporte, como o senhor disse, é uma coisa que salva até muitas vidas, por causa que muita gente que não se está desanimado usa o esporte para se animar, para ter uma boa saúde. O esporte é saúde. Né? Sim, isso. Então, posso terminar então com uma frase que sim, deixaram aqui? Claro. Ó, rivalidade sim, violência não. O futebol é paixão, mas nunca pode ser motivo para ferir ou matar alguém. Que a gente saiba torcer com amor, mas também com respeito. Isso aí, ó. Torcer com amor, mas com respeito, né? E aí, Henry? Na tua visão. Tentar não reagir, tipo, o ser humano, ele tem costume de agir no que ele pensa, logo no que ele pensa, no impulso. No impulso, quer dizer isso, cabeça quente. É, tentar pensar no que ele vai falar com a pessoa. Ser mais prudente, mais sensato, isso, né? Mas o esporte é bacana, né? Muito bem. Seria mais ou menos isso? Tem mais alguma coisa a dizer? Bom, então, nós estamos já no finalzinho do nosso tempo. Vamos fechar o nosso episódio aqui da escola, do nosso podcast Conversa Café. Agradecemos, então, a presença aqui do Henry e do Lucas, né? Que trouxeram esse tema aqui, importante, né? E fica a nossa mensagem, então, em termos do nosso podcast, né? Essa questão que, como eles disseram, o esporte é saudável, é interessante e a violência tem que passar longe. E isso a gente tem que superar, né? É isso aí, né? Então, muito boa tarde, muito obrigado. Nos sigam aí no canal, né, no YouTube, mais uma postagem, e nas redes sociais também. Uma boa tarde para todos. Muito obrigado para vocês aqui também. Nós que agradecemos. O adesivinho aqui, ó. Aqui.